Eu estou fazendo isso porque assim, ó, a gente acaba misturando um pouquinho de candomblé com Umbanda, com o sincretismo sobre Jesus. E como hoje a gente tem uma carta aqui que a gente vai falar que é Oxalá, tem gente que sincretiza, tem gente não, perdão, a Umbanda sincretiza Oxalá com Jesus, né? A imagem de Jesus Cristo é uma figura obrigatória praticamente em todos os terreiros de Umbanda, tá? Ela fica num local elevado, geralmente ela se destaca na questão de iluminação também, porque é preparada justamente para trazer conforto quando os irmãos chegam, acolhimento, né? E a Umbanda homenageia Oxalá como sendo uma divindade de alto padrão vibratório e de luz, tá? Então, conforme o terreiro de Umbanda, e geralmente 90% dos terreiros de Umbanda tem no alto Jesus Cristo de braços abertos, né? Então, a Umbanda, ela homenageia, então, Oxalá, que representa o Filho direto de Deus, né? Essa representatividade como Jesus. Entretanto, permanece no íntimo esse sincretismo, tá? Que o sincretismo, ele veio lá da época da escravidão, tá? E aí tem-se uma certa confusão de confundir o que é Oxalá e o que é Oxalá na Umbanda, tá? Então a gente precisa começar a falar nisso, porque, por exemplo, Jesus, ele foi um enviado, ele viveu na carne, ele nasceu, ele viveu, ele morreu entre os homens, e o Oxalá, ele coexistiu com a formação do mundo. Então, é diferente Oxalá e Jesus, tá? Oxalá, ele coexistiu na formação do mundo. Oxalá, já antes de Jesus, ele vem como a representatividade do orixá masculino, né? Na origem Yorubá, Nagô, e ele é bastante cultuado no Brasil, onde a gente costuma considerar ele como uma das divindades, ou se não a divindade mais importante do panteão africano, tá? Na África, ele é cultuado também com o nome de Obatalá. Porém, os negros que vieram para cá, como escravizados, né, na condição de escravizados, eles trouxeram consigo o nome desse orixá, e anteriormente eles referiam-se a Oxalá como Orixalá, que significa orixá dos orixás. Numa versão mais subtraída e mais contraída, o nome acabou se popularizando como Oxalá, e também é conhecido como Obatalá, o pai de todos. Ok? Tudo certo até aqui? Espero que vocês consigam entender aí e gostem aí da live de hoje. Então a gente entra nessa questão aí de quem é Oxalá, e aí a primeira carta hoje que a gente fala, que a gente traz aqui, é de Oxalá, né? E normalmente é representado por essa figura de Oxalufã, né? Ele é representado por essa figura aqui, não sei se fica bom aqui, consegue pegar aqui? A figura de Oxalufã, né? Normalmente é representado por Oxalufã. E aí é o início daqui da nossa live falando sobre os arcanos maiores do tarô dos orixás, tá? Então, quem é Oxalá? Afinal, Oxalá é o detentor do poder procriador masculino, como eu falei no início. E todas as representações de Oxalá, em todas as qualidades de Oxalá, um padrão muito claro é a utilização do branco, tá? É um elemento fundamental nos primórdios da criação Oxalá. Tá? A massa de ar, a massa da água, a protoforma e a formação de todo tipo de criatura do Aie e no Orum incorpora-se e assume duas formas. Tá? Oxalá, na visão de Oxaguian, como um guerreiro jovem, e Oxalufã, como o velho, tá? Oxalá em África, tá? Todos os orixás
relacionados com a criação são designados com um nome genérico de Orixá Funfun, e é assim que se conhece Oxalá. O mais importante entre todos as qualidades de Oxalá é Orixalá, ou seja, o grande orixá, que nas terras de Ibo e Fé é cultuado como Obatalá, o rei do pano branco, tá? Então eram cerca de mais ou menos 154 orixás Funfun, mas no Brasil e na Europa a quantidade reduz-se significativamente quando hoje as qualidades mais conhecidas é de Oxalufã e Oxaguian, né? Então a designação mais conhecida são desses dois orixás, tá? Então deve-se o fato da cor do branco configurar a cor da criação. Então quando você lembra de Oxalá, você lembra diretamente de criação, guardando nessa essência o branco que representa todas as possibilidades e a base de qualquer criação. O nome Orixalá, né? Então, como a gente falou, foi contraído para diminuído para Oxalá. Esse nome ele tem grande correlação com Deus, né? Quer dizer, tem o significado de ser Deus criador, né? Na origem. Então, todas as histórias que se relatam da criação dos mundos na visão iorubana, elas passam necessariamente por Oxalá, que foi o primeiro orixá concebido por Olodumare e encarregado de criar não só o universo, tá? Mas como todos os seres que existiram no mundo. A maior interdição de Oxalá é o fato, por exemplo, de Oxalá não usar azeite de dendê nas suas oferendas, e jamais ele utiliza porque Oxalá é senhor do branco e ele não pode macular suas roupas, suas vestes com outras cores, tá bom? Então, Oxalá representa a pureza, a criação, contudo, é o orixá ligado diretamente à formação. Oxalá é do elemento atmosférico do céu, ou seja, o ar. Oxalá está associado à criação e à paz. Os filhos, né, de Oxalá são de constituição frágil. Geralmente são marcados por alguma marca de nascença ou talvez por alguma deficiência de nascença, né? Então, traz também consigo uma certa questão de frieza, tá? E nos assuntos mais delicados, né? E excessos podem afetar na vida dos filhos de Oxalá, né? Tem sede de perfeição, moral e sabedoria. Então essas palavras também você pode associar a Oxalá. Oxalá é visto também como um orixá lento, mas ele é obstinado e perseverante. É generoso e observador. Não perdoa ofensas, mas não tem, por exemplo, agressividade, mesmo não perdoando as ofensas, tá bom? Chegando a ser, para algumas pessoas, inclusive, apático. Então, é preciso reconhecer essas visões. Então, aqui a gente vai vendo algumas palavras-chave que podem ser relacionadas ao orixá Oxalá, tá bom?